4, 3, 2, 1, vai! Direita 4, sobre, esquerda 3, longa, não corta. Para direita 3, 50. Direita 3 mais. 100. Atenção, esquerda 1, 2. 100 subindo. Alto 4 pela direita leve, 20. Direita 2 fecha, 50. Entenderam tudo que o Fred falou, né? Pois é, o vídeo de hoje é justamente para isso. Nós vamos traduzir as notas de navegação. Fala galera, beleza? Espero que tenham ficado curiosos com relação às notas de navegação, porque hoje nós vamos destrinchar aqui as funções do navegador. Falando isso, Fred, o que o navegador faz? Assiste o rally do melhor lugar possível. Boa. Tem muitas funções do navegador. Como já falamos em outros vídeos, né? O rally é uma das poucas modalidades que tem mais de um ocupante dentro do carro. Então você está num trecho fechado, com uma rua de pavimentação ruim e normalmente com mato do lado. Então o piloto não consegue enxergar muito distante. E obviamente, né, você tem um trecho muito extenso, muito mais extenso que um circuito. Então a função do navegador entra para ajudar o piloto a, vamos dizer, entre aspas, enxergar esse roteiro. O principal ponto é que a dupla precisa combinar as suas funções antes de começar uma prova. Então, no nosso caso, nós temos muitas coisas que são combinadas. Por exemplo, eu cuido da parte técnica. Então, toda a questão de preparação do carro, equipe de apoio, os pneus, calibragem, tudo mais, fica sob minha responsabilidade. E eu fico com a parte administrativa. Chegando no parque de apoio, tem que fazer todas as confirmações de inscrição, pegar o itinerário da prova, onde vai ter as informações de vistoria do carro, vistoria do nosso equipamento pessoal, pega os adesivos de prova com o layout de onde eles vão ser instalados, essas informações têm que ser passadas para a equipe para fazer a correta instalação dos mesmos, e o livro de bordo para a gente poder fazer o levantamento. E aí é que começa a parte que interessa. Né? Aí que vem a parte divertida. Aí que vem a parte do que o navegador está falando. Os códigos que a gente usa para navegação, não existe uma regra que diga que eles são 100% assim, ou tem que ser assim, ou tem que ser assado. Basicamente, eles são combinados entre a dupla. Nós temos os nossos códigos baseados em o que a gente aprendeu na nossa carreira, tanto no Brasil quanto fora, e a gente fez um compilado. E dá para dizer que a base da nossa navegação é a mesma no mundo inteiro. A gente não reinventou a roda, a gente aproveitou o que já existe de melhor. E tudo começa com direita e esquerda. Fácil, né? Todo mundo sabe o que é direita e esquerda. Quase todo mundo. Muita gente não sabe, né? Alguns já sabem, mas eu não sei até hoje direita e esquerda. Diz que é mal de canhoto, né? Quem é canhoto não sabe direita e esquerda, mas enfim, eu sou o navegador e não sei direita e esquerda. A parte boa é que ele lê a direita e a esquerda. Eu tenho que saber para que lado virar. Né? Exatamente. O piloto que tem que saber qual é a direita e a esquerda. O navegador não. Durante a prova, ou antes de largar a prova, eu escrevo na minha mão, aqui, né? No cantinho da mão eu faço o E e o D na outra mão. Então a gente começa os códigos com D para a direita e E para a esquerda. Mas aí, todas as curvas são acompanhadas de um número. E esses números, é uma graduação da curva. A gente gradua elas hoje em português de 1 a 5, tá? Onde 1 é a curva mais fechada e 5 é a mais aberta. Ah, mas isso é equivalente às marchas, como eu já escutei algumas pessoas perguntando? Não. Ah, então é equivalente ao grau da curva? Também não. O número da curva, ele se refere ao raio da curva. Quanto mais aberta for a curva, mais rápido a gente pode fazer, maior o grau dela, maior o número dela. Então nós podemos ter uma curva de 90 graus, por exemplo, fechadinha assim, curtinha, como se fosse um ângulo reto, né? E a gente vai denominar ela como 2, por exemplo. Só que essa mesma curva, de eu sair do mesmo lugar e cheguei no mesmo lugar, ela também tem 90 graus, mas ela pode ser bem mais aberta, pode ter um raio bem maior. Consequentemente, a gente pode fazer bem mais rápido. Então, ela automaticamente não será mais uma 2, ela vai ser 3, 4, talvez até uma 5, mesmo que ela tenha 90 graus. Pense assim, quando uma esquina
de uma esquina quadrada, que seja realmente 90 graus, né? Se você tem que fazer ela na faixa mais interna da rua, da via, você tem que fazer ela numa velocidade mais reduzida. Se você pode usar, por exemplo, a faixa mais da direita para fazer a curva da esquerda e sair na faixa mais da direita do outro lado, você consegue fazer essa curva bem mais rápido, não consegue? Ela não deixou de ser 90 graus, só que você consegue fazer numa velocidade infinitamente superior. É o mesmo conceito que a gente usa em circuito, tomada, tangente e saída. Quanto mais reta for a parábola que a gente fizer para cumprir a curva, mais rápido a gente consegue fazer. Então nem sempre o desenho que a gente está vendo é o desenho que a gente vai realizar. Às vezes a gente vai cortar essa curva de uma maneira que consiga, como eu falei no outro vídeo, enretar um pouco mais a curva, né? De modo que seja mais rápido. Dessa forma nós já temos direita 2, esquerda 3, esquerda 5, direita 4. E aí nós temos uma outra nomenclatura que a gente usa que é o gancho. Quando uma curva tem efetivamente a forma de um gancho, a gente chama de direita gancho ou esquerda gancho. E esse é um dos pontos da gente não usar a graduação 6, como vocês já devem ter visto muitos navegadores na onboard, né? Principalmente quando é em inglês, eles usam até 6 a graduação. Nós temos dois motivos para isso. O primeiro é o direita gancho, que é o DG pode confundir com um 6 na hora do navegador fazer a leitura. E se cantar uma 6 no lugar de uma gancho, tá lascado, imagina, né? E também a pronúncia, né? Você tem 3 e 6, na hora com o intercomunicador, tudo pode ficar muito parecido. Então a gente restringiu de 1 a 5 que não tem confusão, não tem nenhum cacófato acontecendo. E daí a direita gancho, quando é efetivamente a forma de um gancho para a gente fazer a curva. Pegando o gancho da 3 e 6, vamos falar um dos detalhes da navegação que eu friso bastante no nosso curso, é sobre a sonoridade do que o navegador está cantando para o piloto. Não pode existir dúvida, o piloto não pode ficar em dúvida do que o navegador cantou. A palavra que a gente escolhe para usar é palavra tal para não ter risco de confusão. Dessa forma você tem direita 2, direita 3, esquerda 4, esquerda 5, direita gancho, mas só isso não basta. Só com isso a gente não consegue fazer o mais rápido possível. Então a gente pode ampliar um pouco mais essa graduação, com mais e menos. Por exemplo, se a gente tem uma esquerda 2, que ela tem o raio de uma 2, mas hipoteticamente ela é inclinada, eu consigo empregar mais velocidade. Então eu posso entrar mais rápido do que o desenho normal, ou seja, numa esquerda 2 mais. Ao contrário também acontece. Eu posso pegar uma curva que ela tem uma inclinação negativa ou que ela tem alguma desestabilização e eu sei que eu tenho que fazer ela um pouco mais devagar. Então eu coloco uma esquerda 2 menos, que é menos rápido do que o normal. Então eu estou vindo naquele ritmo baseado na sensibilidade que o carro está me dando com relação a piso e tal, e o Fred canta uma esquerda 2 menos, eu sei que ela é menos rápida do que aquilo que eu estou imaginando. Então vai muito de sensibilidade do piloto também. E vale lembrar também, né? No reconhecimento, é o piloto que passa as informações para o navegador. Exato. O navegador pode até ajudar, muitas vezes acontece do navegador experiente dar algum pitaco lá, mas é o piloto quem tem que decidir o que vai ser colocado, porque é ele que vai ouvir essa informação e tem que decifrar, né? Não adianta o navegador fazer um levantamento sozinho, vamos dizer assim, porque o piloto não vai entender na hora de passar. Parênteses, já aconteceu de navegador ir sozinho para o trecho fazer o levantamento e de chegar na hora sentar com o piloto para andar. Uma dupla entrosada, mesmo assim deu merda, tá? Então não recomendo. Melhor é fazer sempre os dois juntos. O que pode acontecer também, ou já aconteceu, a dupla pegar o levantamento de outra dupla para correr. Nós já fizemos isso. Não dá certo. Quando você corria com a Dib ainda e eu com o seu, né? Você pegou um levantamento nosso uma vez e tinha até uma observação assim, que era a esquerda 2 na segunda. Errado. Aí nós temos então, com o mais ou menos, você pode ter uma direita 2, esquerda 4 menos, direita 5 menos, esquerda 3, direita gancho mais. E aí você começa a ampliar a tua gama de notas de navegação. Só que como a gente anda muito em estrada de terra, o raio da curva nem sempre é perfeito. Então nós podemos colocar na mesma curva mais de uma graduação. Por exemplo, eu tenho uma curva que começa mais fechadinha, daí abre um pouco e depois fecha. Ela pode ser uma esquerda 2, 3, 2. Né? Ou simplesmente dois números. Ela começa fechadinha e abre. Então é uma esquerda 2, 3. Uma esquerda 4, 5, quando ela é mais rápida. Então eu posso colocar dois números ou até três números na mesma curva. Tá?
Então você começa a complicar, porque daí você tem uma direita 2, esquerda 3, 4, direita gancho, esquerda 5, e você começa a tornar mais complexo o reconhecimento. E aí nós temos variação da estrada, né? A largura da estrada, né? A estrada pode ser mais larga ou mais estreita. E dessa forma nós podemos ter uma curva que mescla essas duas larguras. Então eu venho de uma estrada larga, vou fazer uma curva à esquerda para entrar numa estrada estreita. Pode ser mudança de roteiro ou não, eu posso colocar um fecha no final. E esse fecha a gente simboliza com um sinal de maior que. Então você vem numa maior, uma menor, a gente coloca esquerda 2, fecha no final. Eu sei que mudou a largura da estrada, eu preciso postergar a tangente. O contrário também é válido. Se eu tiver vindo de um trechinho de trial mais estreito e for entrar numa estrada principal, eu posso colocar um abre. Aí eu sei que eu tenho que antecipar a tangente, que eu posso largar o carro para abrir bastante numa estrada possivelmente mais larga. Isso vai tornando a navegação bem mais complexa, né? E é isso que o piloto precisa ouvir para conseguir fazer o mais rápido possível, porque aí eu, piloto, na minha cabeça, eu vou desenhando o trajeto que eu vou fazer, eu vou desenhando o traçado que eu vou fazer dentro do que o Fred está me passando de informação. Só que um piloto não vive só de curvas, né? A gente precisa saber o que acontece entre uma curva e outra, porque eventualmente o centro da curva, a tangente da curva tem um barranco, eu não enxergo o final dela, então eu tenho que acreditar no que o navegador está me falando para executar. Se eu cantar uma curva, uma direita 3 e 30 metros depois eu tiver uma esquerda 2, a minha saída da direita 3 é diferente, porque eu preciso me preparar para a esquerda 2. Então essa transição entre uma curva e outra é importante também, e para isso existem códigos. Basicamente, a gente coloca metragem. Nós usamos 50 metros, 80 metros, 100 metros, 200, 300, 400, 500 e tal. De novo, é uma sensibilidade, não precisa medir no odômetro exatamente o que está. Você precisa ter uma noção de grandeza para saber como se portar no teu traçado, né? E esses números também, eles são escolhidos baseado na sonoridade. Da mesma forma que a gente cuida da graduação das curvas, a metragem também tem que ser uma coisa simples de ouvir. Então, 50, 80 e 100. Para cima de 100, só de 100 em 100 metros, porque daí a distância passa a ser visual. Entende? Você virou lá, é mais de 100 metros, você vai cantar uma distância só para ele saber quanto tempo ele vai passar com o pé embaixo, até o navegador poder cantar a próxima referência. Só que o menos de 50 é mais importante ainda. Então, para não ficar falando 10, 20, 30, 40 metros, nós criamos alguns códigos. Então, quando beira ali os 30 metros, a gente usa uma conjunção chamada pra. Então, direita 3 pra esquerda 4, simbolizado com uma seta. Tá? E aí é uma maneira que a gente sabe ali que é mais ou menos alguma coisa entre 20 e 30 metros. Ou seja, eu pilotando, eu saio da curva, estabilizo o carro e me preparo para a próxima. Mas quando é menor que isso? Aí nós temos o sobre. O sobre é representado por uma barra. É assim para vocês? Ou é assim para vocês? É assim para vocês. Né? É uma barra que a gente coloca, tipo, esquerda 3 sobre direita 4. Aí eu vou sair da primeira curva já apontando para a segunda. Ou seja, se a curva que vem depois é mais aberta, é uma situação, se ela é mais fechada, é outra situação. Mas eu vou sair da curva pensando na entrada da próxima. Só que na Terra, nem tudo é planejado, as estradas não são sempre planejadas. Então nós temos situações que a gente faz duas curvas juntas. E aí surge o junto, que são duas barras em sequência. Direita 3 junto de esquerda 2. Eu vou fazer as duas curvas ao mesmo tempo, cortando os dois. Ou seja, eu retardo bastante uma tangente e antecipo a outra para praticamente cortar pelo meio. Tá? Então, essas conjunções, elas são mais rápidas de se pronunciar e mais fácil do piloto entender. Mas, de novo, tudo isso precisa ser combinado entre a dupla. Então, agora já vai dando uma olhadinha aqui embaixo como é que está ficando a navegação. 50 subindo. Aqui. Direita sobre esquerda 3 no roteiro. Direita junto de esquerda 3 no roteiro. Para esquerda sobre direita 4. Para esquerda 5, 4. Para direita 4 sobre esquerda 3
para direita 2 sobre esquerda 2 mais longa, para esquerda 4 sobre direita 3 longa, sobre esquerda 3 sobre alto em direita 3, atenção, alto em direita 3, 50. Só que também não parar por aí. A parte mais importante do navegador dentro do carro de rally é justamente quando o piloto não enxerga. Dentro do rally, a gente tem diversas situações de prova no meio do trecho. Curvas cegas, lugares mais fechados, mata fechada, diferença de sombra e sol, e tudo isso são dificuldades dificuldades na pilotagem, né? E vão atrapalhar, vamos dizer, de certa forma, a visualização do piloto. Mas um dos casos mais graves, vamos dizer assim, que dá mais medo para o piloto que está acelerando, é o alto. O alto, que até nós não falamos no vídeo sobre as gírias do rally, se vocês quiserem consultar as gírias, está no vídeo aqui em cima, né? Mas o alto é um momento de relevo da estrada. Você vem subindo, tem uma lomba, como alguns chamam, né? E você desce do outro lado. Quando você está subindo, você não enxerga. Então, depois desse alto, pode ter uma curva, pode estreitar a estrada, pode ter uma leve mudança de direção. E tudo isso tem que estar previsto no levantamento para que o piloto possa atacar esse alto da forma mais eficiente possível. Aí nós graduamos o alto com um arco, né? E aí nós vamos ter direita 3 sobre esquerda 4 para alto, né? E esse alto pode ser graduado também, e nós usamos 3 graduações. Alto 5 quando é flat, a gente pode andar tudo, tá? Não precisa tirar o pé. Alto 4 quando precisa tirar o pé levemente. Pode ser porque o alto é muito agudo e vai saltar demais, vai cair de bico, ou pode ser porque depois dele tem alguma coisa que precise de uma certa atenção. E nós temos o alto 3, que aí precisa frear. Geralmente a gente usa o alto 3 quando tem uma referência muito perto, tipo um alto 3 que em seguida vem uma direita 2, por exemplo, que é uma curva muito fechada. Aí eu sei que preciso frear para o alto. Mas o que acontece depois do alto sempre tem que estar nas notas de navegação, nem que seja 500 metros. Então a gente costuma colocar a distância que vem depois e a referência em seguida. E nesse caso, o sobre, o pra, a gente acaba não usando. É o único momento que a gente usa 20 ou 30. Né? Então é um alto 20 esquerda 2, por exemplo. Um alto 20 esquerda 5, é indiferente se for uma curva fechada ou aberta. Mas porque nesse caso, 20 e 30 metros faz uma diferença enorme, viu? Porque deixa de ser sensibilidade e passa a ser uma necessidade, né? Então é o único momento que a gente usa metragens menores. Mas o que vem depois do alto vai interferir na forma com que a gente ataca o alto. E aí tem mais uma graduaçãozinha que a gente usa, que é o pelo meio, pela direita ou pela esquerda. Para vocês, o contrário. A gente pode colocar, vamos imaginar que a estrada estreite depois desse alto, mas ela estreita de um lado só. Vamos imaginar que nem o Salto Piraquara. Quando a gente vem no Salto Piraquara, tem 14 metros de largura. Eu sei a medida porque a gente produziu um pórtico uma vez para colocar lá. E depois que passa do alto, ela cai para 11 metros, mas ela estreita só o lado esquerdo. Então eu sei que eu preciso atacar aquele alto pela direita, porque a estrada da esquerda vai subir. Se eu vier bem pelo meio, vai acontecer de eu poder cair na valeta, na borda da estrada depois do alto. Falando nisso, veja o cara que não saltou pela direita, o que aconteceu? Então o alto passa a ser tipo alto 5 pelo meio, alto 4 pela direita, alto pela esquerda. A gente começa a fazer dessa forma. E esse alto pode ser longo também, quando às vezes ele não é efetivamente uma lomba, ele é só uma deformação na estrada que me impede de enxergar o resto. A partir do momento que eu não enxergo o que está vindo, é um alto. Não interessa se é agudo ou é suave, né? E se ele for muito agudo, gosto de saltar, eu coloco as observações, salta. Né? Então um alto 5 pelo meio salta, como é, que salto que tem alto 5 pelo meio salta, não me lembro. No Salto Piraquara, por exemplo, é um alto 4 pela direita salta.
certo? 4 pela direita salta. Porque a gente precisa tirar o pé um pouquinho porque ele é muito agudo e se saltar demais o nosso carro cai de bico. Isso também varia conforme o carro que você está pilotando. Famoso salto dos verdureiros também é 4. Também é 4. Lá tem que tirar bastante o pé, porque senão você acho que entra em órbita, né? É mais ou menos a rampa de lançamento. Mas bom, com o alto a gente passa a ter uma linha de navegação completa já. E aí vem uma série de ilustrações, porque quanto mais informação você conseguir ter no teu levantamento, de modo que não fique muito extenso para a pronúncia, porque tem que ser rápido, mas ajuda você a se situar, no caso do navegador se perder, por exemplo, ou para o piloto usar algum ponto de referência. Por exemplo, a gente vem com 200 metros para a esquerda 5 no final da cerca. Aí o piloto vai saber que no final da cerca tem esquerda 5, ele consegue enxergar o final da cerca para balizar mais ou menos onde vai frear. Isso vale para um poste, para uma árvore, para uma pedra. Exato, tudo isso pode ser incluído no levantamento para que você tenha uma situação ali, para você tenha uma ilustração do que está por vir. Agora, não só para o piloto, viu? O navegador também pode se beneficiar dessas referências para ter certeza de que ele está no lugar certo. Então, você está basicamente a maior parte do tempo olhando para baixo, é muito complicado você ter a noção de onde você está passando. Dependendo do trecho, quando ele passa a ser muito travado, as referências vêm todas uma na sequência da outra e realmente fica complicado olhar para fora. Então, a sensibilidade que o navegador tem que ter para não se perder, você vai basicamente sentindo na bunda ali e contando as curvas que já passaram. Mas acontece, cara, acontece de se perder. Você tá com barulho, com adrenalina, com coisa e às vezes se perde. Essas referências podem te ajudar. Você cantou lá uma direita 2 na árvore, pô, a hora que você olha para fora, você tá naquele descampadão e tem uma árvore lá na frente, você sabe que a direita 2 é aquela lá, bicho, não tem erro. Então a gente usa na árvore, no poste, no mato, às vezes, final da cerca, final do mato, no roteiro, quando tem mais de uma estrada, né? Tipo, direita 3 no roteiro, a gente sabe que tem outra estrada. Isso é muito importante para o piloto. Na hora que você está fazendo o reconhecimento, podem surgir dúvidas. E aí a dupla pode combinar algum trecho. Ó, aqui eu vou cantar assim porque é uma situação específica. Tá? Então isso pode acontecer, não existe uma regra que pode ou que não pode, né? O mais importante de tudo isso é que a dupla se entenda. Então o piloto vai dizer o que ele quer ouvir, o navegador vai anotar em códigos para que seja mais fácil de entender e na hora de fazer a prova ele vai transmitir essas informações para o piloto poder fazer o mais rápido possível. Então a informação tem que ser clara, objetiva e combinada entre as partes. Daí a gente já falou sobre curvas, sobre as conjunções e sobre os altos. Mas e se juntar tudo? Juntando tudo, você vai ver agora a continuação do vídeo da introdução e você vai entender o que o Fred está falando para mim. E se você quiser saber mais, procura no nosso site escoladepilotagem.com.br, que lá nós temos também o curso de navegação, onde o Fred vai dar muito mais informações, dicas, equipamentos necessários e tudo mais que pode ser usado para navegar numa prova de rally. Ficamos por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não nos segue, já se inscreve no canal ali, marca as notificações que sempre que sair um vídeo você vai ser avisado. E depois comenta lá embaixo para ver se você entendeu ou não as notas de navegação. Falou, moçada, um abraço. Direita 3 no roteiro, 50. Direita 5. 200. Alto 5 pela direita, 50 descendo. Esquerda 5, 200. Alto em esquerda 5, 100. Atenção, alto em direita 3, salta. 100. Alto 4 pela direita leve, salta. 200 descendo. Esquerda 3 mais, 50. Direita 4. 200 subindo, final. 300.